a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos dar início ao nosso estudo de professores. Nós estamos na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Valde Barros, Ibirité, pastor presidente João Jairo Rocha. E nós estamos estudando esse trimestre sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Nós estudamos a semana passada sobre o reinado de Joás e nós iremos estudar hoje, a ser ministrado na nossa EBDs amanhã, a lição número 10, o cativeiro de Israel, o reino do norte. O textuário diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou a verdade prática diz assim: capítulo 17. Para o professor entender a lição como um todo, ele precisa ler todo o capítulo ao qual a revista se refere. Então, partindo desse princípio, que os irmãos já leram todo o capítulo 17 do 2º Reis, nós vamos ficar de pé, os que estão presentes, fazemos uma oração para nós darmos, um início aqui ao nosso estudo. Grandioso Deus, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos ao Senhor neste momento, quando suplicamos, ó Deus, o perdão de todos os nossos pecados, glorificamos o Teu nome e Te agradecemos por estarmos vivos e com saúde neste dia e pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo para podermos estar estudando a Tua palavra. Pedimos o Teu Espírito Santo que venha abrir a nossa mente e o nosso coração para compreendermos a Tua palavra e extrairmos, ó Deus, dessa lição, lições e aplicações práticas para nossas vidas, para que assim possamos, ó Deus, transmiti-las aos nossos alunos e junto com eles, ó Deus, vivermos aquilo que nós aprendemos. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Pois bem, irmãos, nós iremos estudar sobre o cativeiro de Israel, reino do norte. E nós iremos estudar essa lição analisando o ambiente político, o ambiente social e o ambiente religioso de Israel, o reino do norte, na época do cativeiro. E nós vamos ver que esse cativeiro ele foi profetizado pelo profeta Oséias, por vários profetas, e esse cativeiro vai acontecer no reinado do rei Oséias. Então, não confundir o rei Oséias com o profeta Oséias. O professor tem que ter bastante atenção, porque há muitos nomes parecidos, de reis no Antigo Testamento, às vezes com profeta. Então, o professor tem que saber separar isso. Então, o cativeiro de Israel do norte acontece no reinado de Oséias e foi também profetizado pelo profeta Oséias. Então, o que nós veremos nessa lição aqui no decorrer da ministração? Vamos ver quem era Oséias, aqui Oséias rei, quem era o rei Oséias. Nós vamos ver também o reinado de Oséias antes do cativeiro, como era o seu reinado antes do cativeiro. Nós vamos ver também as constantes advertências de Deus antes do cativeiro, ou seja, antes de acontecer o cativeiro, Deus levantou profetas. E durante o período de 200 e poucos anos, desde a divisão do reino até o cativeiro, ali do reino do norte, Deus enviou profetas para advertir Israel sobre isso. Veremos também quando ocorreu o cativeiro, as razões que levaram Israel ao cativeiro,
por que Israel foi para o cativeiro. Vamos analisar a dinâmica do cativeiro, ou seja, como aconteceu, o cativeiro, as consequências que o cativeiro trouxe para o povo de Israel, e ao longo da ministração e também no final de cada tópico, na conclusão, nós vamos extrair algumas aplicações práticas para a nossa vida espiritual, porque senão ficaremos apenas na história. Eu tenho dito para os professores que o professor precisa extrair da lição algumas aplicações práticas, senão não vai adiantar nada. Você vai para a sala simplesmente contar uma história que o capítulo 17 está contando e que o comentarista está contando. Então você precisa extrair da lição aplicações práticas para serem passadas para os nossos alunos. Então vamos ao nosso primeiro tópico, onde nós iremos analisar sobre Samaria é cercada pelo rei da Síria. À medida que formos ministrando, a gente vai contando o fato histórico dessa lição. Vamos ver nesse tópico aqui a dinâmica do cativeiro, ou seja, como aconteceu o cativeiro de Israel. Lembre-se, nós estamos analisando Israel, reino do norte. O reino de Judá está do outro lado lá com seu rei, vivendo a sua vida, e aqui Deus está permitindo o cativeiro do reino do norte de Israel. E como começou esse cativeiro? Vamos analisar primeiramente o aspecto político ali de Israel. Nessa época do cativeiro, quem reinava era o rei Oséias. E o rei Oséias, ele vai ser o último rei de Israel da dinastia dos reis de Israel do norte. E segundo o Reis 17:1, a gente vai acompanhando a leitura versículo por versículo e vamos entendendo a história. Então, em segundo o Reis 17:1, vai dizer para nós quem era Oséias, o rei Oséias. No ano do 10º de Acaz, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Então está aí. Oséias, ele foi o último rei da dinastia dos reis de Israel, e na época que vai acontecer esse cativeiro, ele estará reinando ali em Israel. O reinado dele também não agradou a Deus. Aliás, todos os reis do norte, nenhum deles agradaram a Deus. E com Oséias não foi diferente. Porém, apesar dele não ter sido como seus antecessores, o seu reinado não agradou a Deus. O versículo 2 vai nos mostrar isso. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo não como os reis de Israel que foram antes dele. Então ele foi um rei ruim, não tanto como os outros, mas não agradou a Deus. Então, se não agradou a Deus, não foi um bom rei. Então, nessa época do cativeiro, reinava o rei Oséias. Pois bem, aí devido a uma investida do rei da Síria, a Síria teve uma investida anterior ao cativeiro. E nessa investida ali até o reino do norte, o rei da Síria, ele simplesmente invade ali Jerusalém e coloca o rei Oséias, que vai se tornar um vassalo dele. Numa primeira investida do rei da Síria a Israel, como Israel não tinha condições de enfrentar o rei ali da Síria, não tinha poder bélico, não tinha condições mesmo de enfrentar um embate, de confrontar com o rei da Síria, o rei Oséias, então, ele vai se tornar um vassalo. O que era um vassalo? O vassalo era como uma pessoa submissa, uma pessoa que quase como um escravo do outro, e ele era obrigado a pagar impostos ao rei da Síria. Então, Israel, por não ter condições de enfrentar o rei da Síria na sua primeira investida, Oséias, então, ele faz um pacto com o rei da Síria e passa a ser um vassalo dele, passa a ser submisso a ele, e ele passa a pagar impostos para o rei da Síria. Esse está no versículo 3. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes. Então está aí. Só que em determinado momento, vai chegar um ponto que o rei Oséias, ele vai se voltar contra o rei da Síria. Ele vai parar de pagar tributo para o rei da Síria. Só que o rei Oséias, ele vai fazer isso confiado numa aliança que ele vai fazer com o rei do Egito. Ou seja, ele não vai confiar em Deus, ele vai confiar numa aliança que ele faz com o rei do Egito, só que ele faz essa aliança com o rei do Egito escondido do rei da Síria.
E quando ele faz essa aliança com o rei do Egito, sugere para nós o texto que provavelmente o rei do Egito lhe prometera proteção. Ele confia nesse pacto, nessa aliança que ele faz com o rei do Egito, mas acontece que o rei da Assíria vai descobrir essa traição do rei Oséias. Está no versículo 4. Porém o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Síria cada ano, como dantes. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere. Então chega um momento que o rei Oséias, ele pensa, olha, chega de pagar imposto para o rei da Síria, chega de ser vassalo dele, de ser submisso a ele, eu vou fazer uma aliança com o rei do Egito, e confiando nessa aliança, eu vou parar de pagar impostos para o rei da Síria. Ele preferiu confiar no rei do Egito, mas, como eu disse, o rei da Síria descobriu tudo, e aquilo ali foi para o rei da Síria como uma traição. E qual foi a postura do rei da Síria? O rei da Síria, ele vai fazer uma retaliação. Quando o rei da Síria, ele fica sabendo da traição do rei Oséias, lá de Israel do Norte, ele vai ficar enfurecido. Dessa vez agora ele vai invadir Samaria com seu poderoso exército, vai prender Oséias, sugere para nós que ele prende Oséias antes da sitiação da cidade, ele vai prender Oséias e vai sitiar a cidade de Samaria por 3 anos, ou seja, ninguém podia entrar e nem sair de Samaria, não entrava alimento, não chegava nada, não saía nada. O versículo 5 vai nos mostrar isso. Porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. Então, durante 3 anos, primeiramente ele prende o rei Oséias, leva o rei Oséias para um cárcere lá na Síria e prende ele. Ele sitia a cidade, sem rei, com uma cidade sitiada, onde não entrava ninguém, não saía ninguém. Isso vai se esgotando os alimentos, ninguém podia sair ou entrar, então alimentos não entravam, não tinha como fazer nada. A cidade então não tinha outra chance de negociação. A partir dali, então, só restava para Israel a guerra e a consequente expulsão de sua própria terra. Como eles não tinham condições de guerrear contra a Assíria, o que acontece? Eles serão expulsos da sua própria terra, como consequência da traição do rei Oséias. O versículo 6 vai mostrar isso para nós. No ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria e fê-los habitar em Ala, em Abor, junto ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. Então, Israel sitiado há 3 anos, o rei Oséias preso, e agora então não tinha outra possibilidade para Israel, senão estar completamente sob as mãos do rei da Síria. O rei da Síria, então, ele simplesmente vai expulsar todos os moradores ali de Samaria, ficando apenas uns pobres ali, que veremos daqui a pouco. E vamos observar no texto bíblico, e depois que o rei Oséias é preso, nós não vemos mais na Bíblia falar sobre o rei Oséias. Não sabemos que fim que ele levou depois da sua prisão. Ele simplesmente foi levado para uma prisão na Síria, e lá ele foi deixado lá. Simplesmente a Bíblia não fala mais. Provavelmente, talvez tenha até morrido lá na prisão da Síria, porque não há mais informações sobre o rei Oséias. Mas a grande verdade é que agora Israel, ela estava sendo ocupada por outros moradores, porque o rei da Síria, ele vai deportar os moradores de Samaria, deixando ali apenas os mais pobres, e vai trazer lá da Síria e de outros lugares que eram do seu domínio, moradores para ocupar a terra de Samaria. E aqui nessa primeira parte dessa história, nós vamos ver que toda essa situação, todos esses acontecimentos, foi uma situação anunciada. Ou seja, era algo que já estava anunciado que ia acontecer. Nós vamos observar ao longo da Bíblia que Deus, ele vai advertir severamente Israel por meio dos seus profetas. Por muitos anos, ou seja, por aproximadamente 200 anos, porque em 1930 a.C. o reino é dividido, e em 1722 a.C. acontece esse exílio do reino de Israel, o reino do norte. Ou seja, 200 e tantos anos
Deus ficou advertindo o povo de Israel acerca disso através dos seus profetas. Veio Eliseu, Elias e muitos outros profetas, e principalmente por meio dos profetas Amós e também por meio do profeta Oséias. Então, aproximadamente 200 anos, Deus estava advertindo Israel sobre essa situação. Então, nós podemos entender que o povo tinha conhecimento daquilo que poderia lhes acontecer se eles continuassem ou permanecessem nas suas práticas pagãs, desprezando o culto de adoração ao Deus verdadeiro, desprezando a adoração ao Deus verdadeiro, adorando Deus falso em toda a sua situação de desobediência. O povo sabia perfeitamente o que lhe esperava, porque, repito, durante 200 e poucos anos, através de muitos profetas, Deus estava avisando Israel o que poderia acontecer. Mas, no entanto, qual foi a postura de Israel? Israel vai ignorar os avisos de Deus. Israel vai mergulhar mais profundamente ainda na idolatria. Israel vai mergulhar na injustiça social, na depravação, vai mergulhar na violência, nas fraudes, enfim, tudo isso ao longo dos reis que governaram Israel. E o profeta Amós, no capítulo 2, versículos 6 ao 8, há mais citações aqui que não vamos ler porque o tempo não dá, vamos ler apenas Amós, capítulo 2, versículos 6 ao 8, olha só o que o profeta Amós vai dizer sobre isso. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem um justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, eles pervertem o caminho dos mansos. E um homem e seu pai entram à mesma moça para profanarem o meu santo nome. E se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa de seus deuses bebem o vinho dos que tinham multado. Então nós vemos aí o profeta Amós falando sobre justiça social, falando sobre imoralidade, falando sobre idolatria. Enfim, Israel foi advertido por Deus que isso iria acontecer, mas preferiram não dar ouvidos para os profetas. E como não deram ouvidos ali às advertências dos profetas, qual foi o resultado? Aí o versículo 23 vai resumir para nós qual foi o resultado aí de toda essa ignorância em não dar ouvidos à voz dos profetas. Até que o Senhor tirou Israel de diante de sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra à Assíria, onde permanece até o dia de hoje. Então, isso que vai acontecer. Israel será deportado da sua própria terra, vão ser levados para a Assíria, e ali vão ficar espalhados entre os povos. Outros povos serão trazidos pelo rei da Assíria para ocupar, veremos mais no terceiro tópico, ocupar ali a terra de Israel, a terra de Samaria. Então, o que nós podemos tirar de aplicação prática nessa primeira parte da história? Então, nós paramos no momento agora em que o rei ali da Assíria, ele prende o rei Oséias, ele invade ali, sitia Samaria por 3 anos, e depois de 3 anos o povo já não aguentava mais, não tinha como fazer nada. Foi quando então o rei da Síria toma posse por completo ali da cidade de Samaria, do reino de Israel. E quais são as aplicações práticas que nós podemos tirar dessa primeira parte dessa história? Primeiro, para sairmos de certas situações, nós não podemos confiar no homem, mas confiar em Deus. Nós dissemos aqui que o rei Oséias, ele deixou de pagar tributo ao rei da Síria, exatamente porque confiou no pacto, na aliança que ele fez com o rei do Egito. Só que na hora H, o rei do Egito não o socorreu. Na hora que ele precisava, do socorro do rei do Egito, o rei do Egito não fez nada. Exatamente porque ele confiou no homem. Então, para nós sairmos de certos problemas, nós não podemos confiar no homem. Porque olha só o que o profeta Jeremias diz no capítulo 17 e o versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Então, maldito o homem que confia no homem. Então, o rei Oséias, ele deixa de confiar em Deus e confia num pacto com o rei do Egito. Confiou no homem, olha só o que aconteceu.
Então nós aprendemos aqui que nós não podemos confiar no homem, mas temos que confiar no Senhor, porque maldito o homem que confia no homem. Por quê? Porque o homem, por natureza, ele é falso, o homem, por natureza, ele é fraco, o homem, por natureza, ele é corruptível, mas o nosso Deus não é falho, o nosso Deus é santo. Segunda coisa que nós aprendemos: nos períodos de prosperidade, Israel era dominado por ela, ou seja, pela prosperidade, e trocavam o Senhor por outros deuses, e muitos fazem o mesmo nos dias de hoje, porque Israel, eles estavam vivendo um período de prosperidade muito grande. Na época do reinado de Jeroboão II, foi quando o profeta Oséias atuou. Nós vamos descobrir que o profeta Oséias, ele vai exercer o seu ministério durante o governo dos reis Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, que eram de Judá, e também durante o reinado de Jeroboão II, que era o rei de Israel, do norte. E durante o reinado de Jeroboão II, Israel teve uma grande prosperidade. Mas ao invés de serem gratos a Deus por essa prosperidade, o que eles fizeram? Eles vão ser dominados por essa prosperidade. Eles vão trocar o Senhor por outros deuses. E nós aprendemos na palavra do Senhor que não se pode servir a dois senhores. Ou há de odiar um, ou há de amar outro. Não se pode servir a Deus e a mamon e as riquezas. E Israel entrou pelo caminho de querer servir a Deus, mas também servir a riqueza, servir a outros deuses, exatamente nos períodos em que eram mais próximos. E o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que muitas vezes é assim. Muitas vezes o crente está numa luta, numa batalha financeira, e quando ele alcança uma prosperidade, alcança uma tranquilidade financeira, ao invés dele ser grato a Deus, ao invés dele adorar mais a Deus ainda, ao invés dele buscar mais a Deus ainda, o que ele faz? Ele se deixa dominar pela sua prosperidade, se deixa dominar pela sua situação de tranquilidade financeira, e passa simplesmente a abandonar a Deus, e o seu Deus passa a ser o quê? O próprio dinheiro. E o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Timóteo, 1 Timóteo 6,10, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então muitos estão fazendo a mesma coisa. Israel, ao invés de ser grato a Deus na prosperidade, foram ingratos para com Deus, indo para o caminho da idolatria, sendo dominados pela própria riqueza e pela própria prosperidade. Outra coisa que nós aprendemos: muitos, apesar de serem advertidos dos seus pecados, não dão ouvidos às advertências, apesar de saberem o que pode lhes sobrevir. Essa foi a situação de Israel. Como dissemos aqui, Deus advertiu ao longo de 200 anos, usando vários profetas, mas eles não deram ouvidos, mesmo sabendo o que poderia acontecer a eles. Então nós aprendemos aqui que muitos agem assim, são advertidos por Deus em relação aos seus pecados, de repente usando alguém através da palavra, usando alguém através de um dom espiritual, usando alguém através de uma revelação, não sei, de alguma forma a pessoa ela é advertida por Deus acerca do seu pecado, mas ela não dá ouvido, mesmo sabendo o que pode acontecer a ela. O escritor aos Hebreus vai dizer para nós assim: olha, hoje se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. E muitos, assim como Israel, estão sendo cativos, estão sendo escravizados, porque não estão dando ouvidos às advertências da parte do Senhor, com respeito aos seus pecados e aos seus erros. Outra coisa que nós aprendemos até aqui, é que muitos não conseguem se libertar do pecado, porque estão aliançados com o mundo. E nós vamos aprender que o mundo tem um senhor escravizador ali. Nós voltamos lá atrás. O rei Oséias, ele fez uma aliança com o Egito. O Egito aqui nesse texto simboliza o mundo. E o mundo tem um senhor escravizador. 1 João 5,19, olha só o que o apóstolo João disse. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Todo o mundo está no maligno. Então, o senhor desse mundo, ele é um senhor escravizador, e muitos não conseguem se libertar hoje do pecado, não conseguem se libertar de uma situação, exatamente porque estão aliançados com o mundo, e enquanto estiver aliançado com o mundo, a pessoa ela não consegue receber a devida libertação.
E é exatamente isso que aconteceu ali com Israel. Israel, ao invés de renovar sua aliança com Deus, ao invés de renovar o seu pacto com Deus, preferiram fazer uma aliança com o Egito, mas o Egito os deixou na mão. E é exatamente assim que o Senhor desse mundo faz. Ele escraviza o homem e deixa o homem na mão, na hora em que o homem mais precisa. Então nós aprendemos que se nós queremos ser libertos de qualquer tipo de pecado, se você quer ser liberto de um pecado que te acompanha, de um pecado que você adotou como um pecado de estimação, porque existe muitos crentes hoje que têm o pecado de estimação. Assim como alguém tem um cachorrinho, tem um gatinho, existe crente que tem um pecado de estimação. É aquele pecado que ele não larga, é aquele pecado que ele não deixa, é aquele pecado que ele alisa ele, que ele brinca com ele. Enquanto você tiver aliança com o mundo, você não vai conseguir se libertar desse pecado. E nós aprendemos isso aqui nessa lição. Então, nesse primeiro tópico, são essas aplicações práticas que nós tiramos, e uma última que não está aqui, e que nós já dissemos em aula passada, é que Deus nunca vai exercer o seu juízo sem antes advertir o homem. Em todos os juízos que Deus exerceu ao longo da história de Israel, Deus sempre levantava um profeta e avisava Israel antes. Se obedecesse, o juízo não vinha. Se desobedecesse, o juízo vinha. Então a mesma coisa é hoje. Deus nunca vai exercer o seu juízo sobre o homem, sobre o crente que está no pecado, sem antes advertir esse crente. Se ele obedecer, o juízo não vem. Mas se não obedecer, o juízo está às portas. Amém, irmãos? Tranquilo até aqui? Os irmãos querem fazer algum comentário aqui nesse tópico de aplicação, uma outra aplicação que o irmão conseguiu extrair aqui dessa primeira parte da história? O irmão tem liberdade agora de dar a sua participação. O irmão Zé Carlos vai dar a sua participação. E assim, se o irmão tiver alguma outra aplicação que não foi falada aqui, o irmão tem liberdade de fazer a sua aplicação também, para enriquecer mais ainda, o conteúdo da lição para os irmãos. Vai falar, irmão Zé. No início o irmão estava falando irmão Zé, fica em pé um pouquinho, acho que não está pegando o sinal do microfone lá atrás. Ah, tá. É a questão do tanto que Israel foi vassalo da Síria, por causa da idolatria, chegaram a um ponto tão terrível que tudo que Israel produzia, a Síria levava. Se a gente olhar, por exemplo, no capítulo 15 e o versículo 19, a gente vê que no tempo de Menahem, por exemplo, Pul chegou e levou todas as riquezas que tinha, a maior fortuna que Israel tinha, ele levou. Quando chega lá no versículo 29, a gente vê que eles dão uma investida outra vez, que até o reino de Israel foi reduzido. Eles tomaram até as terras de Israel, eles chegaram a tomar. Quer dizer, reduzindo ainda mais o reino de Israel. Por quê? Começou tudo porque Jeroboão levou o povo à idolatria. Ao problema tão grande da idolatria, que ela chegou a afetar não somente nos dias dele, mas durante todos os 10 reis que passou por Israel. Ou seja, as gerações futuras, foram alcançadas com as consequências da implantação da idolatria no meio do povo de Israel. Mais alguém? Amém. Então, no primeiro tópico aqui, nós analisamos, esse ambiente político ali de Israel, Reino do Norte, que aconteceu que Israel foi parar como cativo, ali do rei da Assíria, e fizemos algumas aplicações práticas. É muito importante, irmão, que você, professor, leia todo o capítulo 17. Vou repetir, porque existem outros fatos lá no capítulo 17 que não vai dar para comentar aqui, porque o tempo é pouco. Então é importante que você leia. E outra orientação que eu dou aos irmãos também, eu faço isso e ajuda muito, é que os irmãos leiam o capítulo que está referindo a lição, não apenas numa tradução. Leia pelo menos em 3 traduções diferentes. Isso ajuda você a ampliar mais o seu entendimento acerca da história. Por exemplo, eu leio os capítulos da lição na versão corrigida, revista corrigida, a NVI e a Viva. É Viva, minha Zé Carlos? Viva. São 3 traduções excelentes, uma mais clara que a outra. Isso ajuda você a entender melhor a história de todo o seu contexto. Pois bem, vamos agora ao segundo tópico. Então agora Israel foi levado cativo,
Vamos ver agora os pecados do povo de Israel, os pecados do povo e a sua queda. Vamos ver as razões do cativeiro, o que levou avisando. Como eu disse aqui, Deus não vai exercer o seu juízo sem antes advertir e avisar o homem. Então, mesmo depois de 200 e poucos anos, Deus avisando através dos profetas, o povo foi levado cativo. E quais foram as razões, o que provocou o cativeiro, né? A escravidão de Israel ali sendo levado para a Síria? Primeiramente, o versículo 7, estamos analisando o capítulo 17 de 2 Reis, o versículo 7 vai dar para nós o primeiro motivo, razão que provocou o cativeiro. E sucedeu assim por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Olha só, primeira razão que provocou o cativeiro de Israel, aqui diz que eles pecaram contra o Senhor, o seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito. Então, o primeiro pecado, a primeira razão que eu identifico aqui, sabe qual é? É a ingratidão. Israel foi ingrato com Deus. Estavam lá escravizados no Egito, sofrendo ali no Egito, e o Senhor os tira com força, com braço forte. Diz a Bíblia que com mão forte o Senhor os tirou, e todos sabemos como foi, né, a saída de Israel do Egito. Mas, no entanto, eles vão ser ingratos para com Deus, quando eles enveredam para adorar e temer outros deuses. Então, a ingratidão é a razão, é a porta de entrada para todo tipo de pecado. O homem, ele peca por ingratidão, porque se ele fosse grato a Deus, ele pensava 1000 vezes antes de fazer algo que vai desagradar a Deus. Então, primeira razão que provocou o cativeiro, a ingratidão. O versículo 8, a outra razão, o versículo 8. E andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel e nos costumes dos reis de Israel. Então, a segunda razão, motivo, é que eles viveram conforme as nações ímpias e andaram em seus estatutos. Eles começaram a viver conforme aquelas nações viviam. Começaram a viver conforme as nações vizinhas elas andavam, isso antes do cativeiro. Começaram a imitar o comportamento das outras nações que viviam em redor. E o que nós aprendemos aqui? Que muitas vezes isso acontece com o crente. O crente, quando ele cai num cativeiro, numa escravidão, numa situação de escravidão do pecado, é exatamente, primeiro, porque ele é ingrato para com Deus. Segundo, porque ele começa a imitar o mundo. E nós aprendemos em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo dizendo: não vos conformeis com este mundo. Conformar com o mundo é tomar a forma do mundo, é viver do jeito que o mundo vive, é imitar a forma de viver do mundo. Então, Israel começou a imitar a forma de vida das nações ímpias e andar segundo os estatutos deles. A terceira razão está no versículo 9 ao 11 e versículo 17. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte, e levantaram estátuas e imagens do bosque, em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes, e queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Então nós temos aqui, pelo menos duas coisas para resumir esse versículo todo, como razão do cativeiro. O que levou o povo para o cativeiro? É que eles enveredaram pelo caminho da imoralidade. Diz o versículo que eles fizeram secretamente coisas que não eram retas. Esse secretamente dá a ideia de algo relacionado à intimidade, à imoralidade. E também se enveredaram pelo caminho da imoralidade e do espiritismo. Começaram a enveredar pelo caminho do espiritismo, da feitiçaria. Diz a Bíblia que eles simplesmente fizeram passar pelo fogo seus filhos, né?
deram-se as adivinhações, criaram em agouros, enfim, começaram a entrar pelo caminho do espiritismo, do misticismo, pelo caminho da feitiçaria. Isso tudo Deus ia advertindo quando Israel fazia isso, mas Israel não dava ouvido. Vamos ver, outro motivo que levou o cativeiro, versículo 12, vai mostrar para nós. E serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis essas coisas. Adotaram a idolatria, ou continuaram com a idolatria. E é exatamente o pecado que Deus abomina, é a idolatria. E eles continuaram com a idolatria que foi implantada lá atrás, pelo rei lá na divisão Jeroboão, que foi seguindo gerações a gerações, ao invés de erradicarem, adotaram a idolatria. O versículo 13 e 14 vai mostrar para nós outra razão que provocou o cativeiro. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e todos os viventes, dizendo: convertei-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua serviço, como a serviço de seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. Então está aí, nem carece de explicação, que está bem claro no versículo. Eles rejeitaram os profetas e as suas mensagens. Deus falando com o povo, advertindo o povo, avisando o povo: olha, se vocês não obedecerem, se vocês não largarem a idolatria, vai acontecer isso, isso, isso e isso. Mas o povo não ouvia os profetas e as suas mensagens. O versículo 15 e 16 vai apresentar mais razões ainda do porquê do cativeiro. E rejeitaram os estatutos e o concerto que fizera com seus pais, como também os testemunhos com que protestara contra eles. E andaram após a vaidade e ficaram vãos, como também após as nações que estavam em roda deles, dos quais o Senhor lhes tinha dito que não fizessem como elas. E deixaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e se prostraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Ou seja, resumindo tudo isso aí, rebelaram-se contra os mandamentos de Deus, e começaram a seguir os mandamentos das nações idólatras. Jeremias 5,31 vai mostrar o que é mais triste para nós ainda, em relação ao que levou o povo ao cativeiro. Jeremias 5,31. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. E o que fareis no fim disso? Até os sacerdotes e profetas, alguns profetas, se corromperam em Israel. Ou seja, tudo isso foi colocado numa balança, e o momento do juízo de Deus viria sobre Israel. Em Oséias capítulo 7, versículo 11, vamos ver outro motivo que levou ao cativeiro. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento, invocam o Egito, vão para a Síria. Está aí, invocam o Egito e vão para a Síria. Então nós observamos que as razões pelas quais Israel foi levado pelo cativeiro passa pela injustiça social, pela idolatria, pela imoralidade, pela falsa adoração, e por aí vai, com as alianças com povos que haveriam de destruí-los depois, escravizá-los depois, da rebeldia deles contra as ordenanças de Deus, da rejeição deles aos profetas e a mensagens. Tudo isso foi motivos e razões que levaram Israel ao cativeiro. E chegou um momento em que Deus, ele vai usar uma estranha didática para ver se acordava Israel. Porque diante de tantas advertências, diante de tantos anúncios que Deus fazia, usando os profetas, corrigindo os profetas, Israel não acordava. Então a didática que Deus vai usar aqui agora, que é uma didática meio estranha, era como se Deus estivesse dizendo para Israel assim: olha, vocês não estão entendendo o que eu estou falando, vocês querem que eu desenhe para vocês o que eu estou falando para vocês, eu vou desenhar para vocês então. E aí Deus vai usar uma didática muito estranha. O que ele vai fazer? Ele vai usar um meio prático muito estranho para ilustrar o seu relacionamento com Israel. Ou seja, foi preciso de Deus tomar um fato estranho, uma atitude estranha para nós, para ver se Israel despertava da situação em que estava. E o que Deus vai fazer?
ele vai pedir que o profeta Oséias se casasse com uma prostituta e tivesse filho com elas. Está em Oséias capítulo 1, versículo 1 ao 3. O princípio da palavra do Senhor por Oséias, disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi-se e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concedeu-lhe, deu um filho. Pois bem, agora vamos dar uma paradinha nesse ponto aqui. Então, para que o povo de Israel entendesse, acordasse, porque às vezes tem pessoa que não consegue entender o que você está falando, e você tem que desenhar para ela, né? Assim, você quer que eu desenhe para você o que eu estou falando? Então assim foi Deus com Israel. Olha, vocês querem que eu desenhe para vocês? Vocês não estão entendendo as advertências que eu estou fazendo para vocês? Então eu vou desenhar. Então ele pede o profeta Oséias, ordena o profeta Oséias que vá e se case com uma prostituta e que tenha filhos com ela. E ali Deus iria mostrar, né, ilustrar o seu relacionamento com Israel através daquele casamento do profeta Oséias com uma prostituta. Agora lembre-se que aqui não é Oséias o rei, muito cuidado, viu? Aqui é o profeta Oséias. Oséias o rei já está preso, sumido, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Aqui é Oséias o profeta. Então Deus ordena que Oséias se case com uma prostituta e tenha filhos com ela, para poder ilustrar ali o seu relacionamento com Israel. Bom, a grande questão aqui é que alguns teólogos, poucos na pesquisa que eu fiz, entendem que esse casamento não tenha sido literal. Alguns teólogos dizem que o casamento aqui de Oséias com a prostituta tenha sido uma alegoria, tenha sido apenas, né, como se fosse uma parábola, que Oséias não teria se casado realmente com uma prostituta. Uma grande quantidade de teólogos, na sua maioria, já entende completamente ao contrário, que sim, o casamento de Oséias com a prostituta foi um casamento literal. E por que é um casamento literal? Existem algumas razões básicas que nos dá a entender que esse casamento foi um casamento literal e não uma alegoria ou uma simples parábola. Primeira razão: as personagens, né, são reais. Você vai ver ali o nome do sogro de Oséias, o nome da esposa, você vai ter o nome dos filhos. Então, geralmente numa alegoria não se usa nomes de personagens reais. Então, primeira razão que é literal o casamento é que há nomes de personagens que são nomes próprios e nomes verdadeiros. Um exemplo bem clássico para você entender melhor: quando Jesus contava uma parábola, geralmente ele não usava nomes, não é isso? A parábola do rico e Lázaro, nós entendemos que aquilo não foi apenas uma parábola, foi um fato. Por quê? Porque primeiro, Jesus vai dizer, havia um homem, quer dizer que existia. E na sequência, ele dá nome ao Lázaro. Então, ali é mais do que uma parábola. Mas nas demais parábolas, você não vê Jesus dando nome a ninguém. Um certo homem, um pai, ou vice-versa. Então, a primeira razão que o casamento de Oséias com essa prostituta é literal, é porque há nomes reais de personagens reais. Segunda razão: qual era o problema de Oséias casar-se com uma prostituta? Deus não estava dando ordem para ele se prostituir, estava dando ordem para ele se casar com essa mulher. E vamos ver depois algumas aplicações para nós entendermos melhor ali. Aí outro teólogo vai dizer assim: não, mas havia uma proibição na lei para que não se casasse com prostituta. Não tem. A proibição que tem na lei para não se casar com prostituta era para alguém sabe? Sacerdote, não era para o profeta. Confere para mim, Levítico 21:7. Não está na relação não, Paulo. Levítico 21:7, alguém leia para mim aí. Então a ordem para não se casar com prostituta era para o sacerdote. Oséias não era sacerdote, Oséias era um profeta, então essa ordem não valia para ele. Levítico 21, versículo 7. E lá, na epígrafe desse texto, está dizendo a lei sobre o sacerdote. Irmão Paulo vai repetir lá, para os irmãos em casa poderem ouvir. Na versão aqui: não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote é santo a seu Deus. Então está aí. Lá na epígrafe está a lei sobre o sacerdote. Então,
Isso dizer que foi casamento figurado, porque havia a proibição do profeta casar com prostituta, não é verdade, porque essa lei era para o sacerdote. Então, nós entendemos sim pela palavra de Deus que esse casamento de Oséias com a prostituta foi um casamento literal. Então vamos entender mais um pouquinho daqui a pouco e você vai entender mais sobre isso. Então, essa mesma mulher que Oséias vai se casar com ela, mais tarde ele vai ser traído por essa mulher. E aí Deus ele vai orientar Oséias que ele perdoe essa mulher, que ele resgate essa mulher e que ele reata o casamento com ela. Mas a grande pergunta é, por que Deus orientou que Oséias se casasse com uma prostituta? Qual era o aprendizado para Israel com essa didática que Deus estava usando ali do casamento do profeta Oséias com uma prostituta? Primeira coisa que nós vamos ver, que Deus tinha razões ali para ordenar que Oséias fizesse aquilo. Não está nos subsídios aqui porque não coube. Deus tinha razões para poder ordenar que o profeta Oséias se casasse com uma prostituta. Por quê? Porque Deus, ele queria impactar Israel com essa situação, trazendo ali para Israel algumas lições e ensinamentos que Israel precisava ter, porque ali o casamento de Oséias com aquela prostituta vai ilustrar exatamente a relação de Deus ali com Israel. Então nós vamos ver que para Israel o aprendizado foi que Deus queria salvar aquela mulher ao ordenar que Oséias se casasse com ela. Quando Deus manda Oséias se casar com essa mulher, Deus estava querendo dar o quê? Uma oportunidade de salvação para aquela mulher. Resgatou aquela mulher de uma vida difícil, resgatou aquela mulher de uma escravidão e deu a ela o quê? Deu a ela uma nova vida. Deu àquela mulher uma nova vida, mas porém, aquela mulher foi infiel, sendo ingrata com seu marido. Isso é Deus ensinando, numa relação de semelhanças entre o casamento do profeta Oséias com essa mulher e o relacionamento dele com Israel, porque da mesma forma, Deus fez de Israel seu povo. Oséias fez daquela mulher sua esposa. Deus fez de Israel seu povo. Deus deu uma nova vida para Israel, assim como Oséias deu uma nova vida para aquela mulher. Mas da mesma forma que aquela mulher foi ingrata com Oséias, sendo infiel com Oséias, Israel também havia sido infiel com Deus, ao se envolver com os outros deuses e com a idolatria. Nós vamos ver que aquela mulher vai ter filhos, não é isso? Vai ter 3 filhos. E cada filho que aquela mulher teve vai representar profeticamente uma mensagem da parte de Deus. Por exemplo, diz a Bíblia que ela teve um filho chamado Jezreel. Jezreel significa Deus semeia ou espalha. Era exatamente o que iria acontecer com Israel por causa da infidelidade, seriam espalhados. Outro filho que ele vai ter, Lo-Ruama, significa a desfavorecida. Ali esses nomes estavam mostrando profeticamente o que ia acontecer com Israel por causa da infidelidade, ou seja, Israel seria desfavorecido ali do amor de Deus em certos momentos. Outra filha, Lo-Ami, significa não meu povo, ou seja, este não é meu povo. Então cada filho que essa mulher vai ter com Oséias vai significar uma desaprovação de Deus para com Israel, vai apontar para Israel um juízo divino. E assim como essa mulher, ela adultera, traindo o profeta Oséias mais na frente, Israel também estava traindo ali Deus com a sua idolatria. Deus ele estava mostrando para Israel, através daquele casamento de Oséias com aquela mulher, Deus estava mostrando que ele estava ferido, que ele queria que o povo soubesse que ele estava ferido, assim como Oséias ficou ferido com a traição da sua esposa. Deus também estava querendo que o profeta Oséias sentisse a mesma coisa que ele, Deus, estava sentindo com a traição de Israel para com ele. Deus estava triste com aquilo. Então, naquele momento em que Oséias agora vai entregar uma mensagem para Israel, ele vai entregar uma mensagem sentindo aquilo que Deus estava sentindo,
sofrendo aquilo que Deus estava sofrendo com a traição daquela mulher. Então, pelos graves pecados ali daquela mulher, ela foi confrontada pelos seus próprios filhos, ela foi punida, e ela vai aprender, pela amarga experiência dela da traição, de voltar àquela velha vida, ela vai aprender que o seu marido significava muito mais para ela do que ela imaginava. Era exatamente a situação de Israel. Israel iria chegar a um ponto, que vai reconhecer que o Senhor Jesus é muito mais para eles do que eles imaginavam. Então nós aprendemos aqui também, nesse casamento, que era exatamente isso que Israel estava fazendo com o Senhor. Então essa prostituta, ela representava a nação de Israel, e no sentido mais amplo, representa também cada um de nós individualmente, porque lá na frente, nós vamos ver depois que ela trai Oséias, que ela volta para a vida de prostituição, adultera, e ali Deus manda que Oséias, com seu amor que ele tinha por ela, fosse atrás dela, pagasse o preço por ela, resgatasse ela e a trouxesse de volta. Aquilo ali estava mostrando o grande amor de Deus por Israel. Então aquele amor que Oséias demonstrou por aquela mulher, mesmo traindo ele, porque deu uma nova vida a ela, tirou ela de uma vida de prostituição, tirou ela de uma vida imunda, de uma vida impura, trouxe para uma vida em família, mas ela foi ingrata, foi infiel, trai Oséias, volta à velha vida, mas o amor de Oséias é tão grande que ele vai lá, ele perdoa ela, resgata, paga o preço e traz de volta. Estava mostrando o grande amor que Deus tem por Israel e o grande amor que Deus tem por cada um de nós, que Deus tem por nossas vidas. Mesmo sendo ingratos a Ele, Ele exerce o seu amor por nós. Então, nós entendemos sim, que o casamento dele com essa mulher foi um casamento literal. Porque se não foi literal, por que os nomes? Porque em nenhuma alegoria, em nenhuma parábola se usa nomes. Mas aqui foi usado o nome para mostrar exatamente que foi uma situação real. E a pergunta é, qual é o problema de Oséias casar com uma prostituta? Qual é o problema? Isso acontece em pleno século 21, de homens que se apaixonam por uma prostituta, vai lá e se propõe a casar com ela, tirar ela daquela vida, dar uma nova vida para ela. Qual é o problema que há nisso? Qual é a dificuldade que há nisso? Então Deus, Ele vai usar uma situação fora da normalidade, né? Deus vai usar um meio não convencional para poder trazer um aprendizado para Israel, para despertar Israel acerca da infidelidade, da ingratidão, da traição que Israel estava fazendo ali com ele ao se envolver com outros deuses. Israel estava se prostituindo espiritualmente quando se envolvia com os outros deuses, e era isso que Deus fez ao orientar que Oséias se casasse com aquela mulher. Irmãos, alguma pergunta, comentário até aqui? Sobre esse casamento de Oséias do profeta Oséias com a mulher? Pastor Ali vai estar falando. A paz do Senhor, irmãos. Irmão, no primeiro ponto, irmão, ele falou que Deus avisa o homem antes de exercer o juízo, né? Ele cair. Uhum. Eu vou falar para os irmãos, a certa ocasião, eu estava congregando, dirigindo uma congregação em São Paulo. Chegou um irmão justamente na escola dominical e me perguntou assim: pastor, o pecado invade o coração do homem? Eu falei: não, irmãos, eu não vou tocar esse assunto com o irmão agora, porque senão nós vamos tomar o tempo da escola dominical. Mas já que terminei a escola dominical, eu te dou a resposta. Aí ele veio me pedir a resposta. Eu falei: irmão, fica em pé um pouquinho para poder pegar o sinal do microfone aí. Deixa eu ficar em pé um pouquinho para poder pegar o sinal do microfone aí. Pode falar. Irmãos, o pecado só entra no coração do homem quando o homem dá invasão a ele, dá prioridade a ele. Eu falei: no Éden, quando Deus falou para Caim: se fizeres o bem, haverá aceitação. Se não fizer o bem, o pecado já está na porta do seu coração. Então o que Deus diz para ele? Se você dá vazão ao pecado, ele vai entrar e dentro, porque já está na porta.
O problema do homem, o que aconteceu com Caim, é que o pecado, irmão, ele vem de várias naturezas. O pecado que estava em Caim, que ele queria, que estava na própria oração de Caim, era o pecado da vingança. O pecado da vingança. Eu mato meu irmão, acaba o problema. Então o pecado, irmão, ele vem de várias naturezas. Ele vem por meio do crime, vem por meio do roubo, vem por meio do assalto, vem por meio do adultério, vem por meio da fornicação, vem por meio da mentira, e vem de várias maneiras. Então ele vem em custo do coração. Se o homem dá prioridade, então ele entra para dentro do coração. O pecado não invade o homem que dá prioridade para ele. Amém. E para terminarmos aqui, irmãos, o nome Oséias significa o quê? Salvação. Então nós observamos perfeitamente, irmão Paulo, o irmão ali quer participar, nós observamos perfeitamente que esse casamento não há dificuldade nenhuma em se aceitar que esse casamento tenha sido literal. Não vejo dificuldade nenhuma, porque ali vemos um Deus que está querendo passar um ensinamento para Israel. Como eu disse aqui, olha, vocês querem que eu desenhe para vocês? Eu vou desenhar para vocês então. E toma essa atitude né, meio estranha para nós, mas que não havia problema nenhum, né? Porque pelo menos quando ela o trai, ela volta para ver a vida. Então, durante o tempo que teve os filhos, ela ficou com ele, depois ela o trai e vai para o mundo. Enfim, Deus queria trazer uma lição ali de amor, que da mesma forma que aquela mulher estava fazendo, Israel estava fazendo com ele, mas que ele tinha um grande amor pelo seu povo, que esse amor não iria impedir o juízo, esse amor não iria tirar a correção, esse amor não iria tirar a disciplina, como essa mulher sofreu. Essa mulher, depois ela sofreu, ela pagou um alto preço lá fora, mas depois ela foi resgatada. Israel será resgatado, né? A Bíblia diz que Israel vai reconhecer o Senhor no momento oportuno. Irmão, pode falar, irmão. Pastor, segundo ponto aí, nós vemos que Deus falando do profeta Oséias. Nós aprendemos aí com o profeta Oséias um ato de fidelidade. O povo de Israel estava sendo infiel a Deus. O casamento ali de Oséias com Gomer fez mostrar para Israel que Deus queria fidelidade do povo, e o povo não tinha fidelidade diante de Deus. Só pode sentir isso, olha para você ver, quando uma pessoa ela se casa e depois ela cai no caminho da infidelidade, que um não é infiel com o outro. Aquilo ali vem uma dor profunda entre um ou outro, uma separação, e isso está patente diante de nós, dos nossos olhos, do nosso dia a dia, do casal com o ser humano que Deus uniu. Deus uniu o casal para o quê? Para ser fiel a Ele. E muitos estão sendo infiel a Deus. E olha para você ver o amor de Deus. Oséias casa com Gomer, e Gomer é infiel a Oséias. Separa dele, larga ele, vai prostituir de novo. Volta lá e pega, resgata ela, traz ela de volta. Deus nunca abre mão da vida do ser humano. O homem pode até abrir mão da vida do ser humano, mas Deus não abre mão da vida do ser humano. Ele pode errar, mas Deus sempre está ali para resgatar ele, aonde Deus resgatou o homem do Egito com mãos fortes e poderosas para fazer dele uma obra. Amém? Glórias a Deus. Ou seja, aquela mulher, Gomer, ela foi infiel com Oséias, mas Oséias não foi infiel com ela. Oséias não se rebaixou ao mesmo nível dela. Mesmo diante de toda a infidelidade, depois de 3 filhos, ela volta para os seus amantes, volta para a prostituição, mas Oséias se manteve fiel. Qual era a mensagem que Deus estava passando? Que Deus, mesmo diante da infidelidade do seu povo, Deus permanece fiel ao seu povo. Não significa, repito, que não vai ter correção, não significa que não vai ter juízo, não significa que não vai ter disciplina, mas Deus permanece fiel mesmo diante das nossas infidelidades. E quais são as aplicações práticas, além dessas que já foram ditas, que nós podemos aprender nesse segundo tópico aí, que nós vimos? Primeiramente, podemos dizer que Deus tem os seus meios de ensinar os seus filhos. E Deus usou um meio, não convencional para ensinar ali ao povo de Israel, mostrando ali como era a sua relação com Israel por meio do casamento de Oséias com aquela mulher. Nós entendemos que nesse período da graça, acho que Deus jamais usaria mais dessa didática que ele usou lá nos dias do profeta Oséias. Era um contexto diferente, era um momento diferente. Então nos dias de hoje,
Deus não usaria desse método, dessa didática aí. Mas Deus tem os seus meios para poder ensinar aos seus filhos. E às vezes os meios que ele usa pode não ser, uns meios que nós compreendemos, mas são meios de aprendizado que ele sabe o que está fazendo. Outra coisa que nós aprendemos também é que muitas vezes nossas atitudes nos levam a situações de cativeiro. Nós já vimos aqui quais foram as razões que levou o povo de Israel ao cativeiro. E muitas das vezes nós, como crente, nos colocamos numa situação de cativeiro, de escravidão, por causa das nossas atitudes. De repente, um cativeiro emocional, um cativeiro financeiro, um cativeiro religioso, ou um cativeiro de um vício qualquer, de uma situação. Muitas vezes o homem se coloca numa situação de escravo, por causa das suas atitudes. Israel se colocou na situação de cativo por causa da atitude deles. Quem sabe você está vivendo um cativeiro emocional, um cativeiro financeiro, um cativeiro com vícios, um cativeiro religioso, achando que a sua instituição é a única que pode dar salvação para você, quando a salvação está em Cristo. Isso é ser cativo, escravo, mas em função das suas próprias atitudes. E nós aprendemos isso. Outra coisa que nós aprendemos também é que Deus deseja que todos sejam salvos. E para isso ele disponibiliza um projeto de salvação, que muitos têm abraçado esse projeto e recebido uma nova vida, assim como aquela mulher recebeu uma nova vida quando ela se casa com o profeta Oséias. Imagina o impacto social que foi aquele casamento, sendo que todos conheciam na cidade aquela mulher como uma prostituta, mas Deus estava dando uma nova vida para ela. Ela se casa com alguém que estava mudando a sua vida. Paulo vai dizer em Coríntios que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Agora, no entanto, assim como aquela mulher, muitos têm sido infiel, muitos têm se envolvido com o pecado, muitos têm sido ingratos para com Deus, ou seja, muitos têm sido ingratos por aquele que pagou um alto preço por nossas vidas, que foi com seu próprio sangue. Então nós aprendemos aqui que o casamento ali de Oséias com aquela mulher estava representando naquele momento ali Israel, mas aponta também para o grande amor de Deus, que está disposto a salvar todos que o aceitarem o seu Filho como Salvador, e para isso ele já tem pago o resgate e o preço, e muitos têm sido ingratos, muitos têm se envolvido com o pecado, sido infiel para com aquele que resgatou a sua própria vida, e aquela foi a situação daquela mulher. Pois bem, irmãos, vamos ao nosso terceiro tópico então, onde vamos ver agora os estrangeiros que ocupam Samaria. Vamos ver quais foram as consequências desse cativeiro. E nós vimos que a primeira consequência desse cativeiro foi o quê? O arrebatamento dos judeus de sua terra. Vai esperar, arrebatamento? Quando fala em arrebatamento, os irmãos pensam logo na igreja subindo, né? Mas o arrebatamento aqui está relacionado ao significado da palavra. O que significa a palavra arrebatar? Os irmãos sabem? Hein? Não, arrebatar significa o quê? Pegar com força, tirar com força, tomar a força. Então, o arrebatamento dos judeus aqui significa o quê? Eles foram tirados com força da sua própria terra. Eles foram arrebatados, ou seja, tirados com força da terra deles, e foram levados e espalhados entre a província dos assírios. Se espalhou por toda a província, tirou da sua própria terra. Nós vamos ver no contexto que apenas alguns judeus pobres ali permaneceram em Samaria, mas os mais ricos, os mais nobres, todos esses foram tirados, arrebatados, ou seja, tirados com força da sua própria terra, levado para a Síria e espalhado entre outras cidades, as quais a Síria dominava. Essa foi a primeira consequência do cativeiro. E aí na sequência vem a outra consequência, que é o reassentamento de outros povos em Samaria. Ou seja, o rei da Síria leva a maioria dos samaritanos de Israel para a Síria e traz outros moradores para ocupar o lugar dos israelitas ali, povos pagãos, né? E esses povos vão morar em Samaria, e são esses povos que vieram de fora, lá da Síria, que estão morando agora em Samaria, é que vão dar origem aos samaritanos. Em 17:24 vamos ver isso, segundo o rei 17:24.
Segundo Reis 17, versículo 24. Então nós vamos ver ali que esses povos que vieram morar em Samaria, misturados com os poucos judeus que ali ficaram, vão dar origem aos que nós conhecemos hoje como samaritanos. E havia um objetivo nessa manobra do rei da Síria. Versículo 24. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram ao Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram alguns dos povos. Esse é o 24? O rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Isso. Cuta, de Ava, de Amate e de Sevarvaim, e fez habitar nas cidades de Samaria em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Então ali foi outra consequência. Então ele pega a maioria dos que moravam em Samaria, Israel, leva lá para a Síria, deixa uns poucos ali em Samaria, de judeus de Samaria, e traz lá da Síria e das cidades que ele dominava, outros povos com culturas diferentes, costumes diferentes, religiões diferentes, e trazem para morar no lugar dos judeus que saíram ali de Samaria, e ali vai gerar o povo que nós conhecemos como os samaritanos. Qual que era o objetivo do rei da Síria ali? Era primeiro misturar as nacionalidades, era fazer um aculturamento daqueles povos que ali ficaram. Isso tudo para quê? Para evitar rebeliões, para enfraquecer as províncias, para tirar a identidade do povo judeu, porque o povo misturado com outros povos ali iriam perder a sua identidade, tanto daqueles que ficaram como daqueles que foram para a Síria. O objetivo era esse, era tirar a identidade do povo de Israel, era misturar, para que eles pudessem agora perder a sua própria identidade e não ter mais a sua identidade de um povo como eles eram. E outra consequência desse cativeiro, uma vez que houve toda essa mistura, é exatamente o sincretismo religioso. Porque essa mistura de gente ali vai fazer com que o povo de Israel que restou em Samaria, né, e os que foram levados cativos para outras cidades pagãs, tornasse a religião judaica mais sincrética, uma religião misturada com os costumes pagãos e idólatras daquelas nações que estavam vivendo agora em Samaria e daquelas nações para onde os judeus cativos foram. Então houve um sincretismo, uma mistura de costumes e crenças religiosas ali. E por causa desse sincretismo religioso ali, o novo povo de Samaria passou a ser inimigo do reino do sul do Judá. E por isso que o Novo Testamento vai dizer em João 4,9, que os samaritanos não se comunicavam com os judeus. João 4, versículo 9. Disse, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então, esse problema dessa inimizade entre judeus e samaritanos, ela surge exatamente a partir desse sincretismo religioso que acontece ali em Samaria, com a mistura de povos que estavam agora vivendo ali no lugar dos judeus. Então, a partir dali, foi crescendo uma inimizade, por quê? Porque os judeus do sul, lembram da tribo de Judá e Benjamim, estavam lá vivendo a vida deles. Os judeus do sul, eles começaram a entender, né, a entender e achar que os judeus do norte, que estavam agora em Samaria, haviam traído o seu povo, traído a sua nação, e através do casamento com estrangeiros se misturados porque quiseram, mas eles praticamente foram forçados a fazer aquilo, porque estavam vivendo entre povos diferentes ali. E a partir daí então, houve essa mistura e esse sincretismo religioso. Mas nós vamos ver que quando vem Jesus, a relação de Jesus com os samaritanos vai ser uma relação totalmente diferente. Então Jesus vem, e Jesus não vai nutrir esse mesmo ódio que eles tinham um com os outros, não. Jesus, ele vai quebrar paradigmas ali, ele vai quebrar o paradigma da religiosidade, da espiritualidade, e Jesus sabia daquela inimizade que tinha. E o que Jesus faz? Para quebrar aquele paradigma de inimizade que havia entre esses povos, ele vai dar atenção a uma samaritana, vai conversar com a mulher samaritana num poço, coisa que já era incomum um judeu conversar com um samaritano, ainda mais com a mulher, o que era mais incomum ainda. E ele vai dar atenção a essa mulher, vai anunciar a essa mulher o reino de Deus, vai ensinar essa mulher sobre a verdadeira adoração, e ainda vai contar uma parábola que um dos seus principais personagens era o quê? Um samaritano, que agiu com bondade. Exatamente para quê? Para mostrar para os seus discípulos que
não deveria mais existir aquela inimizade entre judeus e samaritanos. E o que nós aprendemos aqui como aplicação prática dessa parte da lição? Primeiro, um dos grandes segredos para sermos vencedores é não nos misturarmos com o mundo. Tudo começa quando a idolatria é implantada e Israel começa a se misturar com o mundo. E ali a mistura que o rei fez foi estratégica, porque era exatamente isso que o rei queria, que o rei da Síria queria. Então, quando o crente se mistura com o mundo, ele começa a viver conforme o mundo vive. Quando o crente mistura com o mundo, ele começa a se comportar como o mundo comporta, e aí ele fica fácil de ser derrotado. Segunda coisa que nós aprendemos: o sincretismo religioso leva o crente à idolatria em suas várias facetas. Infelizmente, o sincretismo religioso é um perigo que tem ameaçado a unidade e a santidade da igreja, porque ele entra no meio da igreja e ele começa a levar o povo à idolatria. Então começamos a ver no meio da igreja pessoas que são dependentes de alguma coisa física para poder crer no milagre. Então, de repente, é o lenço ungido, é a toalha ungida, é o tijolinho ungido, é o travesseiro ungido, é a franja ungida, e tudo mais ungido para quê? Porque se o crente não tiver isso físico, ele não crê, ele passa a ser dependente de um ponto de contato para crer no milagre. Então, o sincretismo religioso começa a colocar no coração do crente que ele só vai receber a bênção se ele tiver uma representação física de um objeto ou de alguma coisa. Quando nós aprendemos na lição passada que Deus não precisa de nada disso para operar um milagre na vida de ninguém. E outra coisa que nós aprendemos é que Jesus vai ensinar para aquela mulher que a verdadeira adoração não está presa a um lugar, mas uma vida de santificação com Deus. Jesus vai ensinar para ela: olha, dias virão em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E Deus vai mostrar, Jesus vai ensinar para ela que a adoração não está endossada, não está amarrada a um lugar especificamente, não, porque nós entendemos às vezes que a adoração, ela só é feita na igreja, no templo. Não, a adoração, ela não está presa a um lugar, a adoração, ela está relacionada a uma vida de santificação com Deus. Então nós adoramos a Deus através da nossa vida, através do nosso comportamento. Os cultos na igreja são apenas uns momentos de adoração congregacional, de adoração cultual, onde o crente se reúne com outros para juntos prestarem uma adoração congregacional a Deus. Mas onde você estiver, você pode adorar a Deus com a sua vida, com o seu comportamento, com a sua atitude. É isso que Jesus estava ensinando para aquela mulher. E qual que é a conclusão que nós chegamos dessa lição? Primeira conclusão, que essa história aqui do cativeiro de Israel, Reino do Norte, é uma história de advertência para todo o povo de Deus da nova aliança. Todos nós da nova aliança podemos aprender com essa história do cativeiro de Israel, porque é uma advertência para nós. E o que nós podemos aprender, como advertência? Primeiro, temos que lembrar disso: Deus removerá do seu reino todos aqueles que deixarem de ser fiel a Ele e a sua palavra. Não se deixe enganar. Você pode ter 40, 50, 60, envelhecer na igreja, mas se você não for fiel a Ele e a sua palavra, Deus não vai deixar você entrar no reino dEle. Então essa lição traz para nós essa aplicação, que Deus, Ele é amor, Deus é misericórdia, mas Deus também é juízo. Ele não vai exercer o juízo sem antes avisar. Mas se não obedecermos, Ele nos removerá do seu reino e não permitirá que nós participemos do seu reino. E por último, como advertência, é que os resultados de abandonar a Deus sempre são castigo, ruína, sofrimento e a rejeição final. Tudo aquilo que Israel passou foi por causa do abandono para com Deus e a sua palavra. Depois tem o cativeiro do reino de Judá, que foi outro cativeiro mais na frente, mas aqui estamos analisando apenas o do norte. E Apocalipse 2,5 vai falar sobre isso. Olha o que diz Apocalipse 2,5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e te darei do seu lugar o teu castiçal, e se não te arrepender deles. Então está aí. Lembra-te de onde caíste e te arrependestes. Lembre-se disso.
que o resultado de abandonar a Deus será sempre castigo, ruína, sofrimento e ser rejeitado de uma vez por todas por Deus. E Apocalipse 3, versículo 15 e 16, para terminarmos, olha o que o Senhor falou para essa igreja. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, porque não és frio nem quente, és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Então, o Senhor, Ele não quer que nós sejamos crentes mornos, mas nós precisamos ser crentes, quentes na presença do Senhor, para que o Senhor possa abençoar as nossas vidas. Então, irmãos, assim nós chegamos ao final dessa lição. Como eu disse, é uma lição muito grande, é uma lição que carece da atenção dos irmãos, de um estudo mais aprofundado. Aqui é só um subsídio para ajudar os irmãos, para que os irmãos possam extrair dessa lição mais algum ensinamento prático para as nossas vidas. Para nós terminarmos, algum irmão quer falar alguma coisa, algum comentário? O irmão tem a liberdade agora, para nós podermos terminar. Irmão Paulo, o irmão está na sua participação aqui. Após o irmão, nós iremos já terminar o estudo de professores de hoje. No ano de 72, pastor, congregou uma irmã conosco aqui no Doval de Barros. Essa irmã, ela era uma prostituta. O marido dela era viúvo e ela era solteira. E ele ficou conhecendo ela no prostíbulo. E um certo dia, perguntou para ela se ela gostava daquela vida. Ela falou assim: eu estou aqui porque não tem por onde eu ir. Não tem pai, não tem irmão, não tem irmão. Aí ela propôs a ele: se você cuidar de mim, eu vou ser fiel a você até a morte. E aí ele então, como ele era viúvo, ele tinha uma casa, ele trouxe ele desviado, pregou para ela, ela aceitou Jesus. Aqui no Doval de Barros, na rua Milton. E aquela irmã, irmão, foi uma bênção nas mãos de Deus. Glórias a Deus. Ela deu ele tinha 2 filhos, e ela deu para ele uma filha. Ela me ajudou muito na minha vida espiritual. Então, irmãos, ela cantava no coral, e eu cantava no baixo, ela cantava no soprano. Irmãos, foi uma benção aquela irmã, foi uma benção, irmão. Ela cumpriu um dia, já nas últimas horas dela partir daqui, o esposo dela falou comigo assim: Mauristeu, a minha esposa, na verdade, cumpriu os requisitos de uma esposa. Glórias a Deus. Passou para o Senhor salvo, irmão. Aleluia. Passou para o Senhor salvo. Mas foi essa mulher samaritana, qual o senhor falou aí. Você está vendo? Então não há dificuldade nenhuma em se entender e aceitar que o casamento de Oséias com a prostituta tenha sido um casamento literal. Meus queridos, assim chegamos ao final da lição. Próximo slide aí é o slide de contato. Se alguém quiser receber esse material em PDF slide gratuitamente, basta entrar em contato conosco e nós enviaremos, com todo prazer para os irmãos. Também na descrição desse vídeo depois haverá um link de um grupo de WhatsApp que nós criamos a nível nacional para enviar esse material para os irmãos. Você clica nesse link e você vai entrar diretamente no grupo. Se você tiver alguma dificuldade, basta mandar uma mensagem para mim nesse número, eu coloco você no grupo e mando para você o material gratuitamente. Vamos estar em pé e vamos agradecer a Deus por mais essa aula. É lógico que muita coisa não foi falada, mesmo porque o tempo não dá e não tem. Agora você, professor, vai chegar em casa e de posse desse subsídio você vai complementar com as suas aplicações para enriquecer mais a sua aula, Vamos orar ao Senhor. Grandioso Deus, em nome de Jesus nós agradecemos ao Senhor por essa aula, que o Teu Espírito Santo possa ajudar cada professor amanhã, completando mais ainda em seus corações, revelando para eles ainda, ó Deus, mais aplicações práticas acerca dessa lição. Leva-nos em paz, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém e amém. Posso crer no ar.
que Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está na